Essa já é da Ilha do Governador, viu, Jorge? É nossa ali. Então, você só tem Facebook se você estiver conectado à internet, mas depende de um aparelho com energia. E o Reiki, ele funciona mais ou menos assim. Agora, se você pega uma pilha que está fazendo com que a sua lanterna ela funcione, você retira a pilha, você vai ver que de um lado tem o positivo e do outro tem o negativo. Existe uma polaridade numa pilha, não tem? Aí você vê o negativo, é do mal, você serra, não vai funcionar a sua lanterna. Você pega uma tomada de um ventilador, tem dois pinos, é o negativo, aí, é do mal, você corta, não vai funcionar seu ventilador. Então o ventilador ele precisa de uma energia polarizada, que é energia elétrica. O fio tem o positivo e o negativo. Uma pilha tem o positivo, até a bateria do nosso celular, tá? Você pega um ímã, o próprio planeta tem o polo norte e o polo sul, tá? E um ímã, ele tem o lado positivo e o lado negativo. E de acordo com os chineses, essa energia aqui que nos mantém vivos, que dá dentro de mim e dentro de vocês, ela é uma energia também polarizada. Isso aqui todo mundo já escutou, tá? Os chineses dizem que é o yin e o yang, tá? Então isso nós temos dentro de nós. E se nós não tivermos uma polarização, não existiria vida, porque tudo que tem energia circulando na terceira dimensão que nós estamos, obrigatoriamente necessita de uma polarização. E nós sabemos que a fonte da energia masculina, positiva ou ativa, que é o yang, é o Sol. E nós sabemos que a origem, a fonte da energia negativa, ou feminina, ou tranquilizadora, que é tão importante quanto a outra, é a Lua. Então a Lua, ela está lá, não é para a gente namorar, serve para namorar. Mas a Lua, ela é uma fonte de energia yin. Se não houvesse a Lua, não haveria vida nem de fungos e bactérias, porque não haveria uma polaridade. E se eu e vocês, se nós tivermos um equilíbrio dentro de nós, se a gente conseguisse ter 50% de positivo e 50% de negativo, como tem uma pilha de uma lanterna, nós, naturalmente, nós produziríamos um hormônio chamado endorfinas. E a endorfina é um hormônio que suprime dores. Aí a gente não precisa tomar Neosaldina, Dorflex. E aí se você tiver equilibrado, metade positivo, eu não estou falando de equilíbrio emocional, eu estou falando de energia. A energia de uma pilha, de um ímã, do planeta. Se você tiver equilibrado, além da endorfina, a gente produz outros hormônios, como serotonina e dopamina, que são hormônios antidepressivos. E aí a gente não precisa tomar Prozac. Olha a economia, a gente já está economizando na Neosaldina. E se a gente estiver equilibrado, a gente produz um outro hormônio chamado melatonina, que vai fazer com que a gente durma com qualidade e não precisa tomar Lexotan. Olha a economia. E você estando equilibrado, você naturalmente, porque nós somos criados uma máquina perfeita pela criação por Deus para funcionar assim. Você equilibrado naturalmente, o nosso sistema imunológico começa a produzir leucócitos, que são os glóbulos brancos, que são os agentes de defesa sanitária, e você não precisa tomar antibiótico. Então, resumindo, dentro de mim e dentro de cada um de vocês, nós temos uma drogaria Pacheco, produzindo todos os remédios que a gente precisa para que a gente tenha saúde. O grande problema é que nós desequilibramos. Ou a gente fica equilibrado, que é o A, o plano A, ou B ou C. O B seria mais Yang do que Yin. E o C seria mais Yin do que Yang. E como que você sabe se uma pessoa está desequilibrada? Se ela está mais Yang, se ela está... Quanto tempo eu tenho aí, Flamarion? Tem bastante tempo. Dependendo do tempo eu vou falando, né? Pois é. Então, se você está mais Yang do que Yin, tá? Que é muito comum,
com certeza aqui metade deve estar assim, você acaba ficando... Isso não quer dizer que todos tenham o mesmo comportamento, que depende de muitos fatores. A pessoa poderá desenvolver a impaciência. Ela quer tudo para ontem, o sinal fica verde, o sujeito já te xinga achando que você está no WhatsApp. A intolerância, você passa a não aceitar as pessoas como elas são. Muitas vezes, numa expectativa, a gente cria expectativas, né? E a gente quer que o outro seja o que a gente... Uma outra coisa. A gente tem que aceitar as pessoas como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. E as pessoas muito yang, elas acabam ficando intolerantes. Elas acabam ficando ansiosas, elas acabam ficando hiperativas, elas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo e acabam não fazendo bem feito. Tem uma citação do Einstein que ele diz que o dia que você tiver condição de dirigir o seu carro em perfeita segurança, quer dizer, o carro não vai bater, em 1955 já haviam automóveis, ao mesmo tempo, simultaneamente, em que beija uma linda mulher, você deixará de dar ao beijo a atenção que o beijo merece. Quem falou isso foi Einstein. Ele falou, ou dá o beijo ou dirige o carro. Só que a pessoa muito yang, ela quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ela vai para a academia, fica vendo televisão, ouvindo música, fica nos atos, mascando chiclete, e ela não joga atenção numa única coisa, e acaba não fazendo as coisas bem feitas. O problema da pessoa muito yang, um comportamento, ela é sentar e ficar mexendo o pezinho, fica mexendo o pé, você já sabe que ela está acelerada, 220 volts. E um problema da pessoa muito yang é que ela pode desenvolver comportamento de agressividade, qualquer coisa ela briga, fica barraqueira, aí acaba separando, né? Aí separa e arrepende, aí casa de novo, separa de novo, porque a pessoa fica pavio curto. Entendeu? Essa pessoa, Jesus estava sendo pregado, ele não ficou com raiva, não perdeu o controle, falou, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Aí uma pessoa muito yang, ela entra na fila do Bradesco, é uma maravilha, né? 1 hora só de almoço, aí vem alguém fura a fila, a pessoa muito yang não vai falar, Pai, perdoa, ela não sabe. A pessoa já deschacralha, já esquece o princípio do rei, que só por hoje não sinta raiva. Então, não é bom, tá? A pessoa ter esse desequilíbrio, além dela parar, ela para de produzir hormônios, e o sistema imunológico também fica com problema, qualquer coisa ela gripa. E aí tem pessoas que desequilibram para o outro lado, elas ficam mais yin do que yang, mais femininas, isso não tem nada a ver com sexualidade, tá? Eu estou falando de energia. A pessoa mais yin, de manhã toca o despertador, ela desliga e continua na cama, falta aquela energia para tirar a pessoa da cama, para dar um up. Essa pessoa muito yin, ela não tem energia para fazer atividade física. Ela chega na academia, só de olhar a esteira, ela já entra em depressão. Subir, nem pensar. É querer demais da pessoa muito yin. Ela fala que não tem tempo para fazer atividade. Ela arranja desculpa e não faz atividade física. E a pessoa muito yin, ela pode desenvolver um comportamento diferente da muito yang, como a apatia. Apatia não é depressão. Apatia, o que você quer comer? O que você fizer, eu como. A pessoa pensa, você vai num restaurante, você está pagando, você vai deixar o garçom escolher para você, mas a pessoa apática, ela deixa de ligar para as coisas. E aí a pessoa muito yin, ela poderá desenvolver um comportamento de melancolia. O que é o melancólico? Tá? É a pessoa que só reclama. Acontecem 10 coisas, 9 boas e uma ruim, e ela sintoniza na ruim. Ela está reclamando, clamando para que aquilo aconteça de novo. O muito yin, você encontra ele na rua, se você é muito yin, como é que tá? Tá mais ou menos. Aí começa a contar aquela desgraceira. No dia seguinte, a pessoa te vê na rua, ela finge que não te vê, porque ninguém quer ouvir, cada um tem os seus problemas, e a pessoa só reclama. E a pessoa muito yin, ela pode desenvolver o comportamento do desânimo, tá? Ela, vamos sair para dançar? Não. Então vamos ao teatro? Também não. E a pessoa desenvolve um comportamento também como falta de perseverança e falta de determinação. Às vezes ela começa uma tese de doutorado, não acaba, ela entra num curso de inglês e não conclui, que falta finalização. E agora um dos grandes problemas da pessoa muito yin é que ela pode realmente vir a desenvolver depressão e até tendências suicidas.
Albert Einstein, ele conseguiu comprovar cientificamente a existência de uma outra dimensão, a quarta dimensão, onde haveria o contínuo tempo-espaço. Tá? Onde não há passado, nem presente, nem futuro, nem distância. E Jesus já falava disso, só que ele falava da maneira que as pessoas poderiam entender, que existiam várias moradas na casa do Pai. Ele se referia a diferentes planos dimensionais. Então hoje, se você pega um objeto da terceira dimensão, é terceira dimensão porque tem comprimento, largura e altura. Você bota no sol, cria uma sombra, a sombra tem comprimento, largura, não tem altura. Então a sombra é segunda dimensão, mas ela só existe porque o livro da terceira criou um livro da segunda. Os cientistas estão dizendo que se esse livro está aqui, ele é uma sombra de um livro de uma outra dimensão. E hoje já se fala em outras dimensões. Só que a energia dessas outras dimensões, ela não é nem positiva nem negativa, que é a energia primordial cósmica que vem da fonte. Então a energia aqui, que está dentro de nós, ela é positiva e negativa. Mas a energia rei, ela não é nem positiva nem negativa, ela é neutra. E num paralelo, eu comparo ao coringa de um baralho. Quem já jogou aqui buraco, canastra, sabe que o coringa ele não se transforma naquela carta que você precisa. Então, vamos supor que você receba a iniciação de nível 1. Você não precisa chegar no nível 2. E o professor de Reiki, ele vai na sua glândula pineal, na epífise, que era uma glândula até muito pouco tempo atrás desconhecida, a medicina dizia que não servia para nada, e essa glândula pineal, ela funciona como se fosse a antena de uma televisão. E o professor de Reiki, ele aprende isso, a ativar a glândula como se fosse uma lâmpada que está desatarrachada, e o reikiano, ele vira um captador de energia primordial cósmica. E essa energia nós projetamos pelas mãos, tá? Aqui temos um detector de campos eletromagnéticos, todos nós temos, tá? um poderoso campo, aqui temos uma régua, um campo eletromagnético ao redor das mãos. A régua não tem, se a gente coloca as mãos, isso é ciência. Você não está vendo nada, mas a máquina percebe alguma coisa saindo das mãos. Você não está vendo a minha voz, mas você pode gravar. O fato de não ver não quer dizer que não exista, tá? Então essa energia, ela sai pelas mãos do reikiano. Só que quando ela sair, o reiki, ele guarda a